Olá, querido povo de Deus, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esta formação. Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto bastante delicado, né? Eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão se chatear um pouco, mas desde já eu quero afirmar que o que irei falar aqui é na maior das boas intenções, que serve também de um alerta, né? De um alerta para evitar que esses tipos de problemas que irei mencionar nessa formação continuem acontecendo em tantos lugares. O tema de hoje é paróquias burocráticas e suas consequências. Meus irmãos, desde já, eu quero colocar aqui como um destaque que desde já eu afirmo que não são todas as paróquias que são dessa forma que eu irei descrever aqui. Não é todo lugar que é assim. Não é todas as pessoas que são assim, certo? Antes de vir alguém jogar pedras ou se chatear, eu não estou aqui generalizando, tá certo? Mas existem muitos lugares que infelizmente estão burocráticos demais e acabam que afastando o povo de Deus, certo? Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, eu quero começar com esse texto que diz assim: Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. A palavra diz aqui que nós devemos ajudar uns aos outros e não atrapalhar. Mas existem diversas situações acontecendo no Brasil de que a evangelização ela não está acontecendo do jeito certo. E existem diversas barreiras para que aconteça de fato a evangelização. Nós estamos presenciando muitas paróquias burocráticas demais, com horários missionários reduzidos ao extremo, confissões, Santa Missa, né? Atividades pastorais. Nós estamos presenciando muitos lugares paralíticos, paralisados, uma evangelização engessada, numa indisposição profunda por parte de padres e de leigos. Ou seja, nós estamos diante de uma situação tão séria que o documento da CNBB de número 100, olha só que eu vou utilizar aqui documento da CNBB. Por quê? Porque esta opinião, e eu vou aqui mencionar depois algumas falas até do Papa Francisco, essa opinião e o que me motivou a gravar esta formação de hoje, não é uma opinião pessoal minha. Eu vou mostrar isso num documento da CNBB, irei mostrar aqui as falas do Papa e na medida em que eu for pregando aqui para você isso, né? Que eu for falando aqui para você, você vai identificar se isso acontece na sua região ou não, se isso acontece nos locais que você já foi ou não, certo? Documento da CNBB número 100, comunidade de comunidades, né? Uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia, né? Eu vou ler aqui o parágrafo de número 41, gente. Deixa eu mostrar aqui o documento para vocês, tá bom? É esse daqui que fala isso. Eu já imprimi aqui, já digitei o que eu ia colocar na formação. Então eu tenho aqui. Olha só o que diz no parágrafo 41. A burocracia e os horários das secretarias paroquiais estão mais ligados a uma concepção estática de paróquia e não mais correspondem ao estilo de vida comunitária que as pessoas estabelecem em sua fé. Veja que aqui usou a palavra estática, né? Estática significa parte da mecânica que estuda o equilíbrio do sistema de forças. Veja só, existem muitos lugares que nós estamos presenciando isso. É muito burocrático para falar com o sacerdote, muitas vezes é assim. É muito burocrático para falar com o bispo, é muito burocrático para você tirar uma dúvida referente ao Código de Direito Canônico ou até mesmo doutrina da igreja. Em muitos lugares está acontecendo isso.
as pessoas têm uma certa dificuldade de aproximação. Por quê? Porque muitas pessoas estão burocratizando demais a Deus. São muitos horários ali estabelecidos, muitas das vezes estabelecem horários e não cumprem esses horários, entendeu? Confissão de 3 às 5. Se 3h40 não tiver mais ninguém, daí o sacerdote vai embora. E às vezes uma pessoa chega ali, faltando 20 minutos para as 5 horas, já não tem mais o padre ali, porque simplesmente não tem mais ninguém, ele vai embora. Ora, mas não é de 3 às 5? Por que não fica lá? Entendeu? Então, existe essa dificuldade. Eu não estou aqui falando mal dos padres, mas é uma situação que é burocrático demais muitas vezes, e muitas das vezes não seguem nem mesmo à risca os horários que estabelecem. E daí fica essa dificuldade das pessoas terem aproximação com aquilo que é sagrado. Então, muitas secretarias das paróquias, existe essa dificuldade. É muito burocrático para fazer um evento. Veja, muitas pessoas têm a boa intenção de fazer um evento para trazer pregadores, um evento para trazer aí pessoas preparadas para dar boas palestras. Burocrático demais. Não, porque não sei o quê, e tem que ter uma carta assim, tem que ter uma carta daquele jeito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, eu entendo a seriedade que as paróquias devem ter para saber a procedência de quem vem e etc. Mas eu estou falando aqui do exagero da burocracia. Lógico que tudo tem um certo tipo de burocracia, mas o exagero das burocracias complica. Quantos padres, por exemplo, que não se identifica com o movimento X ou Y, que é reconhecido pela Igreja Católica, que é reconhecido pelo magistério, mas simplesmente porque aquele pároco não se identifica, ele vai lá e barra aquela evangelização, barra um evento, barra um pregador X ou Y, simplesmente porque falou uma verdade. Nós estamos diante de uma burocracia exagerada em muitos lugares, de uma exigência altamente exagerada, e isso acaba que causando bloqueios nas pessoas e afastando as pessoas. Aí nesse meio vêm os hereges, vêm os protestantes e conseguem arrancar os ignorantes do caminho verdadeiro. Então esse documento da CNBB, ele menciona essa burocracia das secretarias, né? Que é como que algo estático, né? Que só se preocupa ali com o funcionamento, é um mecanismo estabelecido e pronto. Eles dizem que não sai da risca disso, mas muitas vezes nem cumpre a burocracia que vivem. A existência e o esforço do controle da administração, né, de uma paróquia é essencial, mas que não se perca a real acessibilidade missionária da igreja. Então, se perde a acessibilidade, se essa burocracia faz com que a igreja tenha uma aparência inacessível para aquele que busca se aprofundar na fé, essa burocracia está errada. Esta burocracia está sendo um câncer, na verdade, está sendo um grande defeito daquela determinada paróquia. Então, eu vejo que em muitos lugares há muita burocracia para se fazer um evento, para trazer um pregador, para o funcionamento de uma pastoral, para um funcionamento de um grupo. É muito burocrático, e isso é algo sério que está prejudicando demais. Está afastando muitas pessoas, está deixando também de resgatar muitas pessoas que estão perdidas, né? Às vezes um coordenador vai tentar organizar um evento, é tão complicado para o padre aprovar, para o bispo aprovar, e pede uma carta do bispo, aí pede autorização de não sei quem, pede autorização disso, pede autorização daquilo. É um negócio tão burocrático que acaba que as pessoas desistindo de tentar fazer uma evangelização como um evento para trazer palestrantes, né? Então, gente, eu sei que deve-se ter a prudência de analisar, de saber a procedência e tudo, mas quando a burocracia ela é exagerada demais, como acontece em muitos lugares, isso passa a ser um gravíssimo problema, certo? Esse mesmo documento
da CNBB diz no parágrafo 8: a conversão pastoral da paróquia consiste em ampliar a formação de pequenas comunidades de discípulos convertidos pela palavra de Deus e conscientes da urgência de viver em estado permanente de missão. Muitas paróquias esqueceram disso daqui. Quando eu falo muitas paróquias, na pessoa dos párocos. Os párocos não têm, muitos deles não têm um real ardor missionário. Um real ardor missionário. Para um padre dar uma extrema unção, uma dificuldade muito grande. Quando marca-se uma conversa com o sacerdote, querendo ser rápido demais para poder atender logo os outros. É uma coisa assim muito... parece que está ali forçado, gente. Isso é extremamente prejudicial para a caminhada das pessoas na igreja. Nesse mesmo número 8 diz: o discípulo de Jesus Cristo percebe que a urgência da missão supõe desinstalar-se e ir ao encontro dos irmãos. Eu preciso me desinstalar desse sistema muito preso, dessa igreja muito fechada, muito ali dentro, sabe? Com regras demais de horários fixos e que aquilo fica imutável. E nossa, como existem situações de que paróquias fechadas, a confissão é só na sexta-feira, não tem outro dia. E daí você se questiona, nossa, por que não tem? Ah, Daniel, mas aí os padres são muito ocupados. Mas, poxa, será possível que tem lugares, gente, que eu já presenciei, que existem sacerdotes que podem ter essa disponibilidade de ter mais dias em atividade e não tem. A gente compara, por exemplo, a vida de São Padre Pio com a de tantos sacerdotes que têm uma indisposição para atender o povo, para escutar o povo, para poder dar um conselho, para dar um acompanhamento espiritual. Hoje a coisa mais rara que existe é um sacerdote aceitar ser diretor espiritual de alguém, coisa que antes isso não acontecia. Aí você vai ver a vida dos santos, como de São Padre Pio, quantidade de horas que ele dedicava do seu tempo para o povo de Deus, era uma dedicação muito intensa. E hoje nós estamos precisando de sacerdotes que tenham a disposição que Padre Pio teve. Alguns vão dizer, mas ele era santo. E você quer ser o quê? Não é ser santo? Então há esse problema. Aí você vai ver como é que funciona a vida, por exemplo, dos pastores protestantes. Os caras estão lá nas casas, os caras estão lá atendendo o povo, plantão de não sei quantas horas, ali à disposição, né? Quando não pode, coloca alguém para aconselhamento. Como seria bom, veja só, você passa em frente à Igreja Universal, lá do Reino de Deus, né? Do Edir Macedo, daquela seita, aí você vê lá, plantão de atendimento. Ligue para o número tal, SOS espiritual. Ligue para o número tal. Quando não é isso, a pessoa vai lá no espaço deles e tem lá um obreiro, lá alguém para atender o povo e aconselhamento. Gente, isso é diário. Aí às vezes um católico procura uma paróquia, chega lá, dá de cara com portas fechadas. Porque tem medo de entrar um bandido e roubar o sacrário, roubar isso, roubar aquilo. Pois então que tenha um segurança, que tenha uma fiscalização, mas não fechem as portas para as pessoas que precisam de aconselhamento, de direcionamento espiritual. Porque tá aí, as seitas fazem isso. Então muitas das vezes é burocrático demais se aproximar daquilo que é sagrado. Por conta de quem? Por conta das pessoas que estão à frente. Os responsáveis que não estão honrando o seu ofício. Eu sei que dói falar isso. Talvez alguém vai... Daniel, você está errado porque não é assim, que não sei o quê. Na prática é assim, gente. Você vê isso em muitos lugares. Você vê claramente isso em muitos lugares. Infelizmente. Eu quero destacar aqui alguns pontos. Como isso pode ser possível? Como é que vai ser possível a gente evangelizar
a gente trazer as pessoas para o caminho de Deus, se o pároco for impaciente, for preguiçoso, olha só, ignorante, inacessível ou apressado demais, fica complicado. Que a gente vai lá e faz toda uma evangelização. Aí a pessoa vai na igreja se confessar. Muitos sacerdotes não esperam nem a pessoa dizer os seus pecados, já vai logo absolvendo dos pecados, já para despachar, porque tem gente na fila. Então o que está acontecendo hoje é muitos padres apressados, sabe? A ignorância demais, pessoas brutas demais. Teve numa certa cidade, né, que o padre aspergindo água benta nas pessoas. Aí uma senhorinha foi, esticou a mão e disse: padre, não pegou em mim não. Ele pegou o balde e virou na cabeça da senhora. Você tem noção do que é isso? Ninguém tem coragem de falar isso porque com medo de perseguição. Porque se um padre vê isso, Daniel, vai lhe cancelar. Vai ligar para quem tá lhe chamando para pregar e vai cancelar a sua agenda, vai fazer uma nota dizendo que você não pode entrar naquela diocese ou naquela paróquia. Gente, mas eu não estou falando isso para falar mal de padre. Eu estou dizendo que isso que muitos fazem está errado. Está errado. Essas ignorâncias, esse bloqueio com o povo. Às vezes a pessoa vai lá falar, é uma coisa apressada. Diga, meu filho, diga. Sim, sim. E a pessoa fica ali, né, não consegue desabafar. Aí a pessoa vai e procura quem? Um macumbeiro. Procura quem? Um pastor protestante. Alguém que faz parte de uma seita. Aí vai lá a pessoa com toda a paciência de ouvir, de atender. E muitas das vezes isso não se encontra na igreja católica. Muitos não querem dar. Se você já tem a vocação de entregar toda a sua vida ao serviço de Deus, você está apressado para ir para onde? Para fazer o quê? Se a sua missão é essa. Então eu acredito que isso é um grande defeito que existe hoje. Né? Todos nós temos defeitos, nós devemos rezar pelos sacerdotes, que isso fique bem claro. Certo? Mas o que eu estou falando aqui é uma realidade. Outra coisa que está acontecendo, a pessoa procura o sacerdote para se confessar. Hoje, por não utilizar mais o confessionário em muitos lugares, o padre fica aquele ouvindo, bem ali a fila de pessoas, você fala morrendo de medo do povo ouvir. Gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Isso não era para existir nunca, porque a pessoa que está indo ali para uma confissão, contar os seus pecados, e fez todo um exame de consciência, aí chega lá, tem pessoas próximas demais, acaba que o povo escutando alguma coisa, e isso não é certo. E a pessoa também que está lá, ela vai ter uma dificuldade de falar. Por quê? Porque ela vai ter medo de alguém ouvir. Isso é uma das coisas que está acontecendo. Muita gente não tem coragem de dizer, mas eu tenho. Certo? Eu tenho coragem de dizer isso porque é uma necessidade alertar isso aqui. Então, além de toda a burocracia, de toda a dificuldade que tem em muitos lugares, para alguém evangelizar, para alguém fazer um evento, para isso, para aquilo, ainda rola essas coisas, gente, pelo amor de Deus. Então a situação ela vai se agravando, Por exemplo, hoje está tendo um crescimento desse sede-vacantismo, de seitas e etc. Tem um monte de gente com dúvida nesses assuntos. A gente vai procurar um sacerdote muitas vezes, e ele, isso aí não é besteira, não dá atenção para isso não, e sai. Entendeu? Não quer parar para te dar uma resposta mais detalhada, para te dar um auxílio maior. Aí, infelizmente, o que é que acontece? Infelizmente, as pessoas continuam com as dúvidas, isso vai piorando, até a pessoa se desviar, até a pessoa sair do caminho de Deus. Então, os sacerdotes precisam ter paciência com o povo, precisam ter disponibilidade para ouvir o povo, aconselhar o povo, atender em confissão, né, direcionar espiritualmente. E muitos, infelizmente, não estão tendo. Existem muitos sacerdotes que são como profissionais de missas, celebram de forma impaciente, sem profundidade nas homilias, que isso acontece demais, e com indelicadeza para com os sacramentos. Apenas celebram de forma forçada e logo desaparecem. Uma coisa que a gente presencia demais, homilias sem profundidade no evangelho. Muitos até metem política no meio
e começa a falar coisas até que a igreja condena. Mete política no meio, nada a ver com o evangelho do dia. Vai lá e faz uma homilia que ninguém entende nada, que ninguém está interessado naqueles assuntos. O evangelho falando de uma coisa, a pessoa vai lá e fala de política, e fala disso, fala daquilo outro, coisas que muitas vezes não tem nada a ver. Eu sei que o cristão deve falar sobre política, sim, mas, gente, que seja uma fala que esteja em conformidade com aquilo que a igreja ensina, aquilo que o evangelho ensina. Então há esse problema também dos profissionais de missa, é como se fossem profissionais de missa. Vai lá, celebra de forma forçada, de forma apressada, sem profundidade nas homilias. E quando termina, vai embora e tchau. Tudo bem que muitas das vezes acontece de ter que celebrar em outro lugar, nessas situações, ok. Mas gente, pelo amor de Deus, que não se marque uma coisa em cima da outra, assim, estreitamente, porque fica complicado. É melhor fazer uma, ação bem feita, de fato, do que você fazer 3 mal feitas, sem profundidade, sem sensibilidade para com o que está acontecendo e para com as pessoas que estão ali. Isso é muito complicado, porque muitas pessoas estão se assustando até com as reações. Opa, padre, eu queria falar com o senhor. Isso não é para acontecer, gente. Um grande problema também que ocorre é na contratação dos funcionários que trabalham nas secretarias das paróquias. Pessoas ignorantes, sem paciência para o devido ofício. Ou seja, pessoas que não têm paciência nenhuma para lhe atender. Pessoa que você já chega, a pessoa já está com a cara assim de como quem não quer te receber. Diga, não, com os dias das confissões, tal dia. Sim, quer mais? Alguma coisa a mais? O quê? Sabe, uma coisa assim, forçada, uma coisa, é chato até de você olhar para a fisionomia da pessoa, porque você presencia claramente que a pessoa está lhe atendendo, sabe, de uma forma assim, negativa, apressada, sem delicadeza nenhuma, sem acolhimento nenhum. Aí o Papa Francisco, olha só, como isso não é uma opinião do Daniel, isso é fato, gente. O Papa Francisco disse no Vaticano no dia 5 de maio de 2014, olha só o que é que ele diz. Quando eu cumprimento as secretarias paroquiais, pergunto-lhes, mas você é secretária daquelas que abrem a porta ou daquelas que fecham a porta? Estas paróquias precisam do seu entusiasmo apostólico, de sua plena disponibilidade e de seu serviço criativo. Veja, o que é que o Papa quis dizer? Que tipo de secretária você é? Aquela que abre as portas da igreja para o povo de Deus, que tem entusiasmo, que tem criatividade para trabalhar, que realmente se comunica com fé, com acolhimento, não é? Ou você é aquela que faz fechar as portas? Só o jeito de você tratar, de responder. Gente, já aconteceu de eu pegar o celular, ligar para uma paróquia para me saber informações de Santa Missa, de confissões, de atividades pastorais. A pessoa, diga, eu queria saber informações de que hora aí tem a Santa Missa e tal. Tal hora. Sim, que mais? Bonoto, ok? Já me despacha uma coisa apressada, você ficar afobado com a situação. O Papa Francisco denuncia isso aqui. O Papa Francisco é contra essa situação. Tá aqui a fala dele, gente. Outro problema que existe demais. Eu estou mencionando esses problemas, certo? Na intenção de dar um alerta para que se melhore isso, para que esse vídeo chegue sim aos sacerdotes, chegue sim a mais pessoas, para que as pessoas possam saber como reagir diante dessas situações. Um outro problema, o Conselho Pastoral Paroquial, CPP, Em muitas paróquias se acham os donos da igreja, impossibilitando um trabalho mais eficaz de evangelização, barram muitas vezes novas sugestões pelo fato de as mesmas não terem sido criadas por eles. Chega uma pessoa para dar uma sugestão, eles barram, Tem pessoas que se acham os donos da igreja. Tem pessoas que se acham os donos da igreja. Eles mandam na igreja.
É uma coisa impressionante. Eu já cheguei num lugar que o sacerdote disse, ó, vamos lá fazer uma missão e tal, autoriza. Ok, a gente chegou no lugar e a gente isso foi aqui no Ceará. A gente chegou no lugar e aí tinha uma mulher que tinha uma chave da igreja, que ficava com a chave da igreja. A gente foi lá, disse, opa senhora, eu queria a chave da igreja, porque a gente vai fazer um encontro aqui. Ela, eu tô sabendo. Toda assim, já bem, com a cara bem chateada. Tô sabendo. A gente, que bom, vamos lá. Aí, quando a gente chegou lá, ela abriu a igreja, né? Peço perdão a vocês o barulho, tem um caminhão aqui passando. Ela abriu a igreja e não queria deixar a gente pegar o microfone. Eu disse, não, vocês não vão falar no microfone não, dá certo na boca. Eu disse, mas minha senhora, tá cheio de gente aí, a gente precisa do microfone, por favor, disponibilize o microfone. Aí ela, não vou deixar pegar o microfone. E outra coisa, ninguém entra ali, não sei o que. Na frente de todo mundo, falando alto, uma arrogância, uma ignorância imensa. E tinha gente assustada. Peguei e liguei pro padre. Padre, pelo amor de Deus, aqui tá assim. Meu filho, tenha paciência, porque ela já é uma senhora e tal, não sei o que. Tudo bem, a gente entende, questão da idade e tudo, mas, gente, se já tá desse jeito, já não tem preparação para estar à frente disso mais. Porque vai aturando isso, aí vai afastando as pessoas. E daí o padre pegou, falou com ela, e aí ela liberou os microfones, ligar o som, mas indignada. Depois que desligou o telefone, ainda disse, eu não devia liberar. Gente, isso é altamente prejudicial, cara. Entendeu? Isso é muito complicado. Acontece também um problema dos leigos indispostos ao santo serviço. Também dificultam o funcionamento da ação missionária da igreja em suas localidades. Gente, a gente fala em serviço, parece que todo mundo perde o pescoço, né? Vai se escondendo assim atrás um dos outros, assim, para você não ver. Tem gente que não quer se disponibilizar. Às vezes fala do defeito XY dos padres, mas os leigos também precisam auxiliar, precisam estar dispostos a servir. Acontece em muitos lugares, em muitas paróquias, tá lá um monte de gente na missa, aí você fala, tal hora, tal dia tem formação, para você que quer conhecer melhor sua fé. Vai pouquíssimas pessoas, mas fala que é um encontro de cura e libertação, lota de gente. Ou seja, as pessoas querem a graça, mas não querem o Deus que dá a graça, né? É triste presenciar também essa dificuldade. Os leigos que não se colocam à disposição do serviço, não querem auxiliar em suas paróquias, e isso fica complicado. Muitas paróquias estão com a maior parte do tempo de portas fechadas. Isso também é um problema, gente. Até já falei aqui, né? Muitas pessoas chegam diante das paróquias, tá tudo fechado, as portas fechadas, as janelas fechadas, tudo fechado. E daí vão lá nas seitas, está lá atendimento SOS espiritual e não sei o que. Isso daqui precisa ser resolvido urgente. Se é com medo de assalto, coloca segurança, né? Há uma necessidade de ter aqui, meus irmãos, o quanto antes, uma solução para isso. As igrejas precisam estar de portas abertas. Papa Francisco disse no dia 9 de setembro de 2015, certo? Papa Francisco, dia 9 de setembro de 2015. Uma igreja verdadeiramente, segundo o Evangelho, só pode ter a forma de uma casa acolhedora, com as portas abertas para todos. Sempre. As igrejas, as paróquias, as instituições com as portas fechadas não se devem chamar igrejas, mas museus. O Papa Francisco diz que essas igrejas que vivem com porta fechada, a maior parte do dia é com a porta fechada, isso não deve ser chamado de igreja não, isso aí é um museu. Olha só aqui a exortação que o Papa Francisco dá, e muitos padres, bispos que dizem tanto seguir o Papa, não obedecem uma orientação como essa. Por quê?
Porque isso aqui requer trabalho, atividade, gente, presença, atividade. Ah, é porque vai ter alguém que vai roubar, paga um segurança, dá um jeito, pensa numa solução, mas não deixa com porta fechada, porque o Papa diz que nem se deve chamar isso de igreja, isso aí é um museu, tá lá fechado, como se fosse um relicário, tá lá, tem um bocado de imagens antigas, de coisas e etc e tal, mas está ali guardado, o povo não pode ter acesso. A maior parte até tem acesso, mas um períodozinho pequeno do dia. Tá errado. Não fique chateado por escutar isso não, é a verdade, tá aqui, eu mostrei o que o Papa disse. Tá? Um grande problema que atinge muitas paróquias, costumo chamar de fofocas nos ouvidos do padre. São pessoas que se aproximam do sacerdote para queimar outras pessoas pela fofoca. E muitas vezes, infelizmente, os padres acreditam, né? Tá lá um grupo funcionando, aí o outro grupo tem ciúme desse aqui. Aí vai lá no padre, esse grupo é uma loucura, é um povo agindo assim, é não sei o que. Dizem que o coordenador faz isso, isso e isso, viu? E isso, e isso, e isso. Às vezes o sacerdote é imprudente de não olhar o outro lado da moeda. Não vai saber se é verdade, não chama nem a pessoa para conversar, para se defender, quem está sendo caluniado. Gente, isso é uma situação altamente complicada. Padres, se tem algum sacerdote me assistindo, não faça isso. Com todo respeito, quem sou eu, né, para dizer o que devem fazer, mas é um fato, não façam isso. Porque vai ter muita gente que tá ali, os babão, né? Porque tem uns babão. Fica ali ao redor do padre e querem dominar a paróquia, o padre, todo mundo. Daí eles vão com fofocas. A inveja faz isso acontecer. Pessoas que querem destruir outras pessoas vão lá e inventam uma conversa, né? E muitos padres, infelizmente, caem nesse grave erro de acreditar nessas pessoas sem analisar a situação. Não é porque a pessoa é muito próxima de você que ela sempre vai te falar a verdade. Não é porque uma pessoa convive muito com você que ela sempre vai te falar a verdade. Pode ser que muito bem essa pessoa goste muito de você, mas não goste de outra pessoa e quer impedir que essa outra pessoa chegue perto de você. Simplesmente por raiva, por inveja, por diversas situações. Aí o que é que acontece? Vai lá e inventa mentira, fofoca, só fala de defeito, só fala disso, só fala daquilo, para queimar aquele alguém, para colocar aquela pessoa bem distante do sacerdote. E muitos padres, infelizmente, acreditam facilmente nessas pessoas que muitas das vezes estão no CPP, que muitas das vezes estão ali próximas e muitas das vezes, por pura maldade, vai lá e queima o filme de quem está chegando agora ou de algum pregador que está tendo um certo tipo de destaque na região. E aí a inveja vai lá e faz com que essas pessoas tragam fofocas para o ouvido do padre. Isso é extremamente perigoso. E para finalizar a nossa formação, nesse mesmo documento 100 da CNBB, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia, no parágrafo 48, né? No parágrafo 48 diz assim: há excessos de burocracia e falta de acolhida em muitas secretarias paroquiais. Infelizmente, tá aqui. Estou falando de um documento da CNBB que mostra isso. Como seria bom se muitos lessem essas realidades e tivessem atitudes de fato para mudar essa situação tão delicada. Tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu disse no começo, não são todos os lugares que são assim, mas existem muitos que são assim. Você que aí me assistiu até agora, se identificou com esse vídeo? O que é que o que eu disse aqui de grave que acontece na sua região? Conta aí nos comentários. Tenha essa liberdade de se expressar. Conte aí nos comentários. Acontece algum dos pontos que mencionei na sua paróquia? Comente aí que eu quero ver os relatos de cada um de vocês. E você, meu irmão, minha irmã, que quer contribuir com nossa missão, na descrição desse vídeo vai ter a conta para você contribuir com a gente, né, com o nosso apostolado. Tem o Pix, tem a conta bancária
para você ajudar o nosso apostolado nas nossas missões caritativas e nas contas da nossa missão. Para quem não sabe, a gente tem missão, né? Nós temos também um Instagram, Daniel Silveira Fonteles, vai estar na descrição aqui desse vídeo. E também você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico Respondendo aos Ataques Protestantes, compre, adquira, vai estar o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Vou dizer aqui agora, você pode pausar o vídeo agora e pegar logo uma caneta e um papel para anotar. O DDD 85, o número é 996890098. DDD 85, o número é 996890098, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos assistem. E não esqueça de compartilhar em todos os seus grupos católicos esse vídeo. Salve Maria. E não esquece, reze sempre pelos padres, por cada um de nós, e que nós possamos ter disposição de servir a Deus. Amém.